Oi pessoal, meu nome é Rafaela Cordeiro, eu sou nutricionista, trabalho em Belo Horizonte, sou especializada em nutrição clínica e nutrição esportiva e também trabalho com reeducação alimentar. O assunto hoje é o que comer antes, durante e depois do exercício. Então, quando a gente pensa em exercício, e o que comer antes, que a gente tem que começar por isso, a gente tem que pensar no objetivo dessa alimentação no pré-treino, que são vários. Então, a gente tem repor o glicogênio hepático e muscular, que são as nossas reservas energéticas, tá? Isso tem que ser pensado. 2, evitar o catabolismo, que seria o consumo da massa muscular para virar fonte energética. 3, evitar sintomas de hipoglicemia e mal-estar. Aí muita gente nessa hora diz assim, mas eu vou me exercitar sem comer nada e nunca passei mal, e aí? E aí que pode passar, nunca passou e pode passar. E o que acontece quando se passa mal numa esteira, por exemplo? Você pode desmaiar, bater a cabeça e levar à morte, tá? Então pode ser uma consequência muito séria. E a quarta, o quarto objetivo de se alimentar antes do exercício é proporcionar um melhor desempenho. Porque o que acontece também? Quando a gente vai mal alimentado, a tendência é o desempenho cair. Eu sempre gosto de brincar assim, fazer uma analogia com o carro. Se você vai pegar uma estrada, você não se preocupa em abastecer o carro com combustível, olhar se tem água. Então, se você vai se exercitar, você tem que se preocupar também com uma alimentação pré-exercício, para que você tenha uma boa autonomia dentro desse exercício e consiga atingir o objetivo que você está buscando, tá? Então, é o que eu sempre digo, a alimentação é o diferencial. Não sou eu quem estou dizendo. A alimentação é 70% do resultado com o exercício físico. Isso é comprovado, então assim, é inquestionável quanto que a alimentação é importante para que você renda bem com os exercícios que você está, e o objetivo que você está buscando. Aí vem as pessoas que perguntam assim, mas eu quero emagrecer, eu posso fazer exercício em jejum? Não, independente do objetivo, não faça isso. Porque todos os objetivos que eu disse antes, de uma boa alimentação no pré-treino, você vai perder. Que é, você vai perder rendimento, as suas reservas energéticas estarão baixas, isso pode te gerar um mal-estar, uma hipoglicemia e tudo isso você vai parar no objetivo. Tá? O rendimento, exercícios de alta intensidade, por exemplo, quem está mal alimentado não consegue fazer. Logo, o seu objetivo pode ficar prejudicado. Então, não é uma prática interessante, ok? Não façam. Se preocupe com o que comer antes. E aí é isso que eu disse, Mesmo quando o foco é o emagrecimento, que é uma dúvida comum. A alimentação no pré-treino, então, trará todos os benefícios citados anteriormente, como eu disse, pois, do contrário, a perda de rendimento pode levar a prejuízo no objetivo, tá? Então, lembra sempre disso. O carro não anda sem combustível, a gente também não. Existe um processo no nosso organismo que se chama glicogênese, que é a formação do glicogênio hepático e do muscular através da alimentação, tá? E essa glicogênese, ela tem a seguinte finalidade. No glicogênio hepático, ela tem a finalidade de liberar a glicose para manter a glicemia e também fornecer glicose para o sistema nervoso e para os exercícios, tá? Uma das nossas reservas. A outra reserva que nós temos é a reserva do glicogênio muscular, que fornece energia para os músculos que estão em atividade no momento, tá? Então, essa alimentação no pré-treino, ela é importante para que essas reservas estejam repletas, tá? Porque caso elas estejam baixas, o que vai acontecer? Vai ter perda de rendimento, vai ter problema de passar mal, de hipoglicemia, tá? E não vai ser legal. Só que quando a gente pensa em se alimentar no pré-treino, não é qualquer coisa que a gente pode comer. A gente tem que se preocupar com o tempo ideal para a digestão, porque existem alguns alimentos de lenta absorção e outros de rápida. E a gente não pode esquecer nunca desse detalhe, tá? Então a gente tem, por exemplo, eu sempre oriento da seguinte forma, para de jejum, que é o café da manhã ou lanches no geral, 1 hora de intervalo. Tá? Então se organize, dependendo da hora que você treina, você tem que se organizar com o tempo para se alimentar. Para almoço e para jantar, por exemplo, são refeições maiores,
de 2 a 3 horas de intervalo, para garantir a completa digestão, tá? Porque não adianta nada você ir fazer o exercício e ficar conversando com a comida, né? Sentindo ela voltar aqui. Isso não é legal, porque o alimento vai estar no estômago fazendo digestão e aonde ele deveria estar, que é na corrente sanguínea, ele não chegou ainda, tá? Pode trazer prejuízo mais uma vez aí para o seu treino. Com esse tempo, preocupando-se com esse tempo de digestão, ela deve ser o mais completa possível. Eu preciso ter todos os grupos alimentares nessa refeição para que meu corpo funcione de forma harmônica, tá? Sendo assim, né, a gente requer em torno de 1 hora, como eu já disse, para não ter problemas. Então aqui, ó, completa com todos os grupos alimentares, como os carboidratos, preferencialmente os mais complexos, que são os integrais, as proteínas magras, as gorduras boas, né, que são as gorduras de origem vegetal, e os reguladores, como as frutas, por exemplo, ou os vegetais, tá? Isso seria uma refeição completa. Agora, tem uma situação também. A gente tem aquela situação assim, acordei e tô saindo, né? Acordei em cima da hora. E aí, tem solução? Tem solução sim. Neste caso, a gente só tem uma coisa a fazer: consumir carboidratos de rápida absorção, porque eles vão atingir a corrente sanguínea em torno de 20 minutos, 30 minutos, e aí você garante que seu combustível vai estar disponível para a hora que você começar a se exercitar. Neste caso, eu falo até assim com o pessoal: coma antes de trocar de roupa, que aí o processo de digestão já vai acontecendo para você chegar na academia com ele já feito. Então, nessa situação, gente, como eu disse, os lanches são simples, carboidratos de rápida absorção. Não precisa usar produtos integrais e não deve, para não retardar esse esvaziamento gástrico, né? Para não retardar a absorção dos nutrientes. Então, nessa situação, eu sempre digo assim, sempre oriento da seguinte forma: um pão branco mesmo, associado com mel ou uma geleia de frutas, com açúcar. Eu preciso da sacarose para fazer com que isso seja rápido. E um copo de suco, tá? Ou até mesmo uma fruta com mel, vai depender aí do horário, do hábito da pessoa. Então tá, pessoal, isso era a alimentação no pré-treino, né? A gente tem que entender a importância dele para poder conscientizar. A gente tem que pensar no tempo de digestão que a gente tem, né? No tempo que a gente tem entre comer e treinar, ok? Para que tudo aconteça da melhor forma. E aí, depois de já estarmos exercitando, a gente tem que lembrar do que comer durante. Mas essa necessidade, ela realmente é real se houver mais do que 1 hora de exercício. Tá? Aquela pessoa, aquele praticante de academia comum, que faz até 1 hora de exercício, que não é alta intensidade, por exemplo, teoricamente não teria necessidade de suplementação, não. Tá? E durante o exercício, na maioria das vezes, a suplementação que se usa, né? Porque o alimento requer esse processo de digestão, de mastigação, demora um pouco mais. Então, são suplementos do tipo à base de carboidrato ou à base de proteína, né? Vai depender mesmo da necessidade de cada um. Então, até 1 hora de exercício a gente pode separar dessa forma: não tem necessidade, a não ser corrida, como é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo a essa palestra. Aí, dependendo da intensidade da corrida, a gente pode pensar assim em suplementar no meio do caminho, tá? Agora, aquele praticante de academia que faz mais de 1 hora de exercício, 1h30 a 2 horas, aí sim tem que recorrer a algum repositor, né, de carboidrato, para garantir que esse exercício vá até o final e a pessoa chegue lá bem disposta, bem alimentada, sem passar mal, né, sem buscar a massa muscular como fonte energética, ok? Então, praticantes de corrida, tá? Não corram em jejum e procure um profissional apto para orientar vocês a respeito da suplementação durante a corrida, que vai depender aí mais, além do tempo, como eu já disse, vai depender muito da intensidade. E, né, essa suplementação durante o treino, ela é muito importante caso haja necessidade para garantir um bom rendimento desse exercício. Tá, pensando nisso, agora a gente vai para uma alimentação no pós-treino, né? Todas as etapas são importantes. Então, essa alimentação no pós-treino, ela serve para repor aqueles estoques energéticos lá do começo que você encheu, né, com a alimentação no pré-treino e depletou durante o exercício. Então, a alimentação vem para fazer essa reposição, encher novamente esse tanque.
né? Então ela é muito importante. O ideal é comer dentro dos primeiros 30 minutos, que aí esse metabolismo está mais acelerado, essa recuperação está mais eficiente e aí você garante um bom estoque energético. Então eu tenho uma coisa aqui bem interessante, ainda considerando que a proteína tem seu papel importante, o carboidrato se torna o nutriente mais relevante nas refeições pré-treino, devido à sua absorção mais rápida e por ser o responsável pelos estoques glicogênicos. Então eu estou dizendo aqui que, como eu disse, a pessoa que não se alimenta com tempo ideal para digestão, o carboidrato seria o nutriente, o alimento que a pessoa deve usar para garantir que a energia esteja bem e ela se exercite, tá? A proteína tem seu lugar, sim, principalmente depois do treino, na hora da recuperação desse músculo. Já as quantidades, pessoal, elas vão variar muito conforme o peso, a idade e a altura, conforme a intensidade dos treinos, como eu disse. Dependendo da intensidade, antes mesmo de 1 hora é preciso que a gente faça essa reposição. Da duração dos exercícios também, como eu já disse, acima de 1 hora, com certeza é necessário que a gente reponha. E do condicionamento do praticante, até isso vai interferir nas quantidades que a gente vai oferecer pré-treino, durante o treino e no pós-treino, tá? Cada pessoa tem uma necessidade, Não dá para eu poder pegar a dieta do colega, e fazer, isso não pode, porque cada um cada um tem seu objetivo e cada um funciona de um jeito. Portanto, não existe uma regra. Quem define isso é o profissional nutricionista, que é o profissional realmente apto para a prescrição de dieta, tá? Então tem que procurar um profissional para te orientar. Agora, um fator importantíssimo que as pessoas esquecem e assim é fundamental, que é a água. Bem hidratado, seu organismo responde melhor a todos os objetivos, ela é indispensável para todas as funções metabólicas e a desidratação pode ser uma das causas de perda de rendimento. A gente sabe lá, aquela historinha lá, que 60%, 70% do nosso corpo é constituído de água. Então é muito importante que a gente mantenha essa hidratação, Beber água antes mesmo que a sede chegue, porque a sede já pode ser um sinal de que o seu corpo está ficando desidratado. Existem algumas recomendações, para antes da corrida, por exemplo, que em torno de 2 horas antes você lembre disso e tome em torno de 500 ml de água. Entre 400 e 600 ml é importante que você tome para que haja esse tempo de 2 horas, haja o aproveitamento dessa água e uma boa hidratação para você iniciar essa corrida bem hidratado. E durante a corrida também existe uma recomendação, que é em torno de 200 ml a cada 15 ou 20 minutos. Quem tem apoio aí em corridas de provas, por exemplo, sabe, é mais fácil. Agora, quem não tem que andar com uma garrafinha pendurada ou até mesmo aquelas mochilinhas de água para dar esse suporte. A hidratação durante o exercício vai retardar, por exemplo, a fadiga, o aparecimento de câimbras, tá? Então é importante se preocupar com isso. Pré-treino e durante o treino. Ah, mas eu não tenho sede, Muita gente diz isso. Mas é importante que você tome, porque a desidratação, além de diminuir o rendimento, pode prejudicar a questão da regulação térmica, tá? E isso levar ao excesso de calor e vários problemas. Então, e após a corrida? A gente não pode esquecer que a água é fundamental nessas 3 fases, antes, durante e depois. Logo que terminar, assim que terminou, já procuram um lugar que tenha água para começar essa reidratação o mais rápido possível. Mas o quanto beber depois da corrida? Tem uma dica, você pode, se você tiver acesso a isso, se pese antes da corrida e se pese depois. E essa diferença é água. Uma coisa muito importante é a hidratação além de água também. Depois de 1 hora de exercício, 1 hora de corrida, por exemplo, demais, aquela pessoa, aquele dia está muito quente, que a pessoa transpira demais, a intensidade também foi alta, às vezes só a água ela não é suficiente para fazer essa reposição desses sais minerais que foram perdidos pelo suor. Então aí é interessante a gente fazer, usar, por exemplo, uma bebida isotônica que tem vitaminas, minerais, e também o carboidrato, que além de recuperar a parte energética, ainda recupera essas perdas que acontecem pelo suor.
tá? Então essa indicação de uso de bebidas isotônicas, ela acontece a partir de 1 hora. Menos do que isso, não há a real necessidade. Menos do que isso, a água já é o suficiente. Agora, uma coisa que eu sempre digo para os atletas é o seguinte: se conheçam, tá? A pessoa sabe exatamente como ela funciona e quais são as necessidades dela. Isso tudo é muito teórico, mas tem gente que antes mesmo da teoria já sente a necessidade. Então, por exemplo, provas de 5 km, teoricamente não precisa beber água durante, mas tem gente que tem sede, por que não? Se a pessoa não beber e ficar pensando na sede, acaba que isso vai prejudicar o rendimento dela. Então, o autoconhecimento é o mais importante para você também saber lidar com essas situações. Os cuidados com a alimentação devem ser diários, pois nutrição é prevenção. Obrigada, pessoal! Esse era o tema da nossa palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E consigam absorver a importância, né? E a relevância de uma alimentação no pré-treino, durante os exercícios, se for necessário, e depois. Coloquem em prática e sintam a real mudança, a real diferença que faz exercitar bem alimentado. Okay? Vocês podem me achar também no YouTube, eu tenho um canal lá que chama Fica a Dica com Rafaela Cordeiro. Eu posto semanalmente vídeos com receitas, com dicas. Vocês me encontram também no Facebook e no Instagram. Até a próxima, tchau, tchau!